O jornal Estado de São Paulo, ele revelou o gabinete da ousadia, tá? Que está em atividade corrente no atual governo e ajudou ao Lula se eleger. E tem participação de diversos influenciadores em postagem de notícias sabidamente falsas, fake news. O maior influenciador da esquerda brasileira, aponta o jornal, é Thiago Reis, considerado um forasteiro, que passa longe do estereótipo dos militantes petistas. O youtuber é alvo de 15 processos movidos por políticos e empresários ligados à direita que alegam terem sido caluniados ou difamados por ele em indenizações que ultrapassam R$450 mil. Existe inclusive um mandado de prisão expedido contra ele, em uma ação aberta pelo próprio pai. Pelo próprio pai. Os influenciados, tá? Os influenciados não. O influenciador, ele está foragido desde 2022. Desde depois de prestar valiosos serviços para uma campanha em que se baixou uma resolução no TSE ilegal, no dia 20 de outubro, quando a legislação só permite que resoluções do TSE sejam feitas até o dia 7 de março, quando veio a Carmen Lúcia falar que cala a boca já morreu, mas agora é só a cabecinha, quando se forma um gabinete de fake news no TSE, e a gente não vê esse sujeito no inquérito da fake news, no inquérito de milícia digital. A gente não vê aquela Denise Tremura no inquérito de fake news, no inquérito de milícia digital. A gente não vê vasculha na casa de ninguém ligado ao presidente Lula, que usou os serviços desse rapaz, que quem nos acompanha pode ver, que é aí o youtuber de mais de 1 bilhão de views. E que trabalhou ativamente para a eleição do Lula. Então o que o STF está fazendo? Primeiro, o Alexandre de Moraes, especificamente, o Alexandre de Moraes comete crime contra a humanidade. Em qual modalidade? Artigo 7º do Estatuto de Roma, a linha H. Perseguir grupo de pessoas por motivos políticos. Porque enquanto não tiver um desse preso preventivamente, ou junto em um desses dois inquéritos pornográficos, isso é crime contra a humanidade, é perseguição política. E aí como é que eu posso acreditar que o STF tem boas intenções para fazer esse levantamento, enquanto a gente vê essa coisa tão ostensiva na nossa cara, Paulo? Eu acredito que nós temos que separar, né, os assuntos. Uma coisa é a gente encontrar perseguição dentro dos influenciadores da direita, que aconteceu naturalmente. Porque a direita foi a precursora, vou dizer assim, da mobilização digital política. Agora, com a esquerda entrando também nesse cenário, agora não, né? Desde das últimas eleições. Mas o que você quer dizer com precursora da mobilização digital? Um ponto negativo ou um ponto positivo? É um ponto positivo, tem o lado bom e o lado ruim. O lado bom é que conseguiu dar visibilidade com mais agilidade para todas as pautas de direita. Para o caso das pautas de esquerda, eles também entraram nesse mercado de cabeça. O Bolsonaro tinha lá o chamado gabinete do ódio, né, que eles falavam, e o Lula, esse gabinete da ousadia, que em termos de nomenclatura é uma baboseira total, porque não existe nem ódio nem ousadia aí. E aí a gente... Existe o quê? Eu acredito que existe política, informação, comunicação. Só que existem, dentro desse âmbito dos gabinetes de comunicação, né, de informação, como o professor Marcelo disse, que eu acredito que são inteligência, porque são para tomada de decisão, esses gabinetes de informação e de divulgação de notícias e de matérias, eles, de certa forma, facilitam a chegada da informação do Planalto ou do Congresso para as pessoas. O grande problema é quando as pessoas usam isso para disseminar as fake news, para disseminar coisas mentirosas, como esse próprio influenciador como
esse influenciador está sendo processado aqui e as indenizações não, são mas a questão 450 mil não reais. pelo STF. Ele não está no inquérito do Alexandre de Moraes. Essa é a questão. Por que ele não está? É isso que eu quero saber. Por que ele não está? Por que só tem gente de direita no inquérito do Alexandre? E não tem o Thiago Reis? Sendo que está provado já que várias pessoas mentiram deliberadamente, é aquilo que continha no áudio, né, da influenciadora, falando que eles se norteavam pelas publicações do Janones com inverdades mesmo, e fizeram e tocaram a campanha de 22 dessa maneira. Então, assim, não faltam evidências, né, de que há pessoas que decidem mentir mesmo, situações que não aconteceram, imputar crimes a pessoas que não cometeram crime, e essas pessoas, se são do lado da esquerda, elas não estão sofrendo a mesma, digamos assim, análise. O Daniel, né? Silveira, ele estava em algum desses inquéritos ou ele foi preso só por conta do flagrante perpétuo do Alexandre, do vídeo? Boa pergunta. Eu não lembro por quê. Boa O Daniel pergunta. Silveira era um deputado que apiaram do cargo, mesmo com imunidade parlamentar. Agora, o Janones está citado aí como fonte de fake news. Viu? O Mauro Cid foi mencionado, o Carlos Bolsonaro é mencionado, tem busca e apreensão. Tem prisão preventiva, aí fala que vai fugir de jet ski. Agora, aparece coisa atrás de coisa da campanha do Lula e não tem uma busca e apreensão, não tem uma nada. O STF finge que não é com eles. Como é que dá para ter alguma credibilidade nos ministros do Supremo Tribunal Federal? A perda de credibilidade é a consequência que nós vemos entre as instituições brasileiras, autoridades brasileiras, exatamente por essa desregulação e pelo fato de eles estarem se sobrepondo ao ponto de fazer aquilo que nós estamos vindo agora. A criação, sabe lá Deus de quê. Só para completar, e vindo para cá para esse indivíduo, olha que interessante. Esse jovem pode, que tem informação, tudo é um serviço de inteligência, só para separar uma coisa do outro, e de Estado fala de uma forma e privado fala outra. Ele pode fazer, ele pode influenciar pessoas. O que ele não pode é mentir. Isso é que não pode. Exato. Tá? Aí, e não preciso criar uma lei de fake news. Exatamente. Basta eu utilizar a legislação que já há para identificar se, uma vez tendo mentido, ele atingiu a honra das pessoas ou, pior, ele trouxe uma situação como essa. De repente tem uma senhora que foi assustada, está lá internada e pode morrer em consequência de uma bobagem ou de uma ação inadequada. E ele tem que responder juridicamente por isso. Mas ele não responde porque ele não pode falar. Ele responde porque ele mentiu e fez... Significa que precisa criar uma lei da fake news? Não. Exatamente. Porque já tem tudo aí, Paulo. Já tem tudo. Aí você encontra esse rapaz. Vamos brincar aqui de entender a ação de inteligência. Esse cara aí seria um agente inorgânico. O que é um agente inorgânico? É um agente que não é do Estado, ele não foi treinado para isso, ele não foi treinado para ser espião, ou oficial de inteligência, o que quer que seja. Mas ele é treinado porque ele é identificado na sociedade, paga para ele, dá aquele treinamento básico e coloca ele ali. Ele não tem nenhum vínculo com o país ou com o Estado. Tem, ou com o ele governo. recebe dinheiro do fundo. Mas o vínculo dele é apenas financeiro. Isso é o agente inorgânico, é o que esse moleque é. Esse rapaz, desculpa, peço desculpa, o senhor jamais seria um moleque, meu senhor. Esse jovem... Malandro, vamos chamar de malandro. Esse malandro. Esse jovem inteligentíssimo, profissional de alto... O que ele é? Malaco. Ele é um agente inorgânico. Malandro. Que foi contratado para ficar colocando coisas que não correspondem à realidade. O problema todo é que nessa desregulação que nós temos, você colocou, a Júlia colocou, o que o Paulo Ricardo e o Luiz colocaram. O problema é, nós temos um peso com várias medidas de acordo com aquilo que as autoridades do Supremo querem. E aí, professor, o que a gente vê, né? A ideia é espalhar medo mesmo, né? É isso aí, E concordo esse plenamente medo contigo. já foi captado numa Concordo. pesquisa. Várias pesquisas de Paraná. O brasileiro hoje tem medo. A Sim. Paraná Pesquisas identificou que 65% dos brasileiros têm medo de falar o que pensa. E assim, gente, uma sociedade que fica com medo durante muito tempo, ela vai se revoltar. Né? Porque a verdade é que é difícil você lutar contra um poder
que não tem limite, que pode tudo, que pode bloquear o seu bem, que pode mandar suspender a sua conta nas redes sociais. Poder, legalmente, nem pode, né, para viver, é porque está agindo no excesso mesmo, né, porque qualquer tipo de restrição de liberdade deve ser acompanhada, deve ser definida dentro de um processo judicial e dentro de uma condenação. Certo? Então, todas essas medidas que a gente vê sendo tomadas o tempo inteiro, elas são excessivas. Tô errada? Não, de jeito nenhum. Então, a gente não Todas pode achar elas. normal que um cidadão seja monitorado, que um cidadão tenha sua conta social suspensa porque ele emite as suas opiniões. Se a gente normaliza isso, a gente normaliza a ditadura. E todos nós temos que nos opor a qualquer tipo de ditadura. Perfeito. Venha ela com o viés que tenha. É Ô, isso que Pavinato, mas por isso que a contratação dessa empresa para monitorar me preocupa. Exato. Porque pode É ser o uma que você tá perseguição. Porque assim, Sim. supostamente, o que essa empresa vai fazer? Ela vai pegar dados públicos, por exemplo, nós aqui publicamos posts públicos, Sim. ela vai uma lá... crítica dessa que a gente faz. Isso. Por que ele prende num caso e não prende no outro? Aí vai falar, olha, liga a antena ali com a bichona grande ali. Então, não, mas mais grave do que isso, Pavinato, existem os posts públicos e existem as conversas privadas. Porque Nossa, quando fala assim, exatamente. vai fiscalizar o Instagram. O Instagram você tem um espaço público e você pode trocar mensagens particulares. Quem garante que essa empresa não vai ter acesso a mensagens particulares quebrando o sigilo? Quem garante que essa empresa não vai monitorar também o WhatsApp, que seria mais grave ainda? O que você está falando aí. Então, assim... Bom, o WhatsApp, pra mim, já é monitorado. ó. Sabe qual é o detalhe, Pavinato? Pô, juiz, Gostei Luiz, desse ponto Luiz, que você você trouxe. foi maravilhoso. Sabe qual é o detalhe? É pelo seguinte, fazer a coleta é legítimo, porque é fonte aberta. É. O problema todo é que a partir dessa fonte aberta, você pode fazer a busca com uma medida judicial, com um mandado. Porque um juiz autoriza, olha a esculhambação que isso vai dar. Aí, eu fazendo a coleta aberta, ótimo. Olha, aquele cara ali falou do senhor. Ele é o juiz. O que ele vai fazer? Quebra tudo que é privado dele. Automaticamente aí ele vai fazer a busca, supostamente como se fosse uma agência de inteligência do Estado, ou porque é autorizado pelo juiz, ao invés de ser um assessor que foi contratado para saber o que o povo está falando dele, que é um direito, isso ele pode, com a pessoa. E o detalhe, Aí eu que é o fico detalhe. imaginando o seguinte. É isso que você falou. Olha a complicação. Porque se eles vão saber quem fala bem ou fala mal, a gente é humano, a gente tem vaidade. E quando chega um processo no STF, de um crítico do STF, Acabou. um dono de uma empresa vai poder se filiar a um partido político, Nossa, ter zero. livre opinião? Zero. É isso aí. Ou seja, em última instância, a gente criminaliza a própria política. Exato. E que investidor Porque se as externo, pessoas, Luiz né, Arthur Nogueira, porque- um investidor externo vai colocar dinheiro aqui? Não. Não vai mesmo. O Pavivi, o maior fator hoje de não entrada de investidores no Brasil é a insegurança jurídica. O que nós estamos debatendo aqui, o pano de fundo é isso. Isso Insegurança jurídica, vindo da Suprema Corte. Ponto. Exatamente. O maior medo que eu tenho desse núcleo que está sendo criado a partir desse concurso de licitação, sei lá o que é, que seja para contratar Edital, essa empresa, edital. edital, sei lá o que seja. Quando eu fiz o paralelo com aquelas agências naquele país, todo mundo, quando se refere à polícia política, fala Gestapo. É. A Gestapo é a polícia. Acima da Gestapo tinha uma coisa que se chamava Gestapa, que é a administração desse sistema de polícia política. O medo que eu tenho é, de repente, você poder tá estruturando o núcleo de uma Gestapa. Mas, gente, É isso isso é que me óbvio assusta. que já está É posto, isso, tá. gente. Isso É. é óbvio. Ah, E isso é é um clima mais com esse horrível, valor, né? É horrível viver num país que você tem medo de falar. É péssimo. É péssimo você... Primeiro, você paga uma conta enorme, né? O brasileiro trabalha metade do ano só para sustentar o governo. E não poder questionar, não poder criticar. E mesmo o Supremo. Por que o Supremo não pode ser criticado? Se é público, está passível de ser criticado. A verdade é essa. E você vê aquela sessão vergonhosa da semana passada, com o Alexandre de Moraes lá. Estamos aqui nesse momento socialista. O povo fala isso de mim. Agora vai ter que falar de todo mundo.